Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. 17 de agosto foi o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. No programa de hoje, vamos abordar a importância e os desafios da preservação da memória material das nossas cidades. Como manter e valorizar os edifícios históricos de Porto Alegre? Participam do programa de hoje a arquiteta que trabalha no planejamento de ações da Diretoria de Patrimônio e Memória da Secretaria Municipal de Cultura, Ronice Borges, o advogado e vice-presidente da Associação dos Moradores da Estrada Retiro da Ponta Grossa, Sidney Emerim, também o arquiteto especialista em conservação e restauro do patrimônio cultural, Lucas Volpato. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença aqui no programa de hoje. Ronice, queria começar com você, então, iniciando a nossa conversa, para a gente entender um pouquinho, quem está nos assistindo também entender um pouquinho, quando a gente fala sobre patrimônio histórico de uma cidade, o que isso consiste? O que consiste um patrimônio histórico de uma cidade? Primeiramente, gostaria de agradecer essa participação nesse debate, né, à TV Câmara, e a importância, né, dessa divulgação nesse tipo de projeto, né, e de trabalho, né, relativo à preservação do patrimônio histórico e cultural. Nós temos, dentro da cidade de Porto Alegre, né, um vasto e rico inventário, né, com relação ao patrimônio que deve ser preservado, tanto no patrimônio inventariado como do patrimônio dos imóveis tombados, né? A importância da preservação é muito grande, muito intensa, e legalmente nós, através desses inventários e desses tombamentos, nós temos essas garantias de que esses imóveis tenham uma preservação e possam constituir depois a memória da cidade, né, a busca de entendimento, né, do que esse patrimônio significa para a população em geral, através de ações, né, que são ações de intervenções, né, dentro do nosso patrimônio edificado. E dentro da estrutura do município, é importante, sim, destacar que todas essas intervenções, né, desse patrimônio edificado, que está dentro dessa garantia que eu coloco e que aí nos assegura a leitura posterior, são as ações administrativas dentro da prefeitura, né, que são as ações de análises, né, que passam também pela equipe de patrimônio histórico e cultural da Secretaria Municipal da Cultura, dentro da Diretoria de Patrimônio e Memória, e as ações também relativas à consolidação com o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural do CONPAC, que também vem no sentido de consolidar essas intervenções, quer queira ou não, né, o aceite ou não, né, no caso, e poder nos encaminhar para depois termos essa leitura depois dentro da cidade do que está sendo promovido, né, no sentido da preservação desse patrimônio edificado. Sim. Quer dizer, né, Ronice, é todo um trabalho que existe, né, para esse cuidado do patrimônio histórico edificado aqui em Porto Alegre. Mais para frente a gente pode seguir falando sobre outros detalhes, que eu queria aproveitar que nós temos aqui um exemplo, com a presença hoje do Sidney Emerim aqui, de um belíssimo exemplo de patrimônio histórico aqui em Porto Alegre, que é a antiga estação transmissora da Rádio Farroupilha, que é um prédio de 2 andares, de 1952. É importante destacar que em 2017 a Prefeitura declarou o terreno como uma área de preservação permanente. A área lá na Ponta Grossa, onde está esse prédio antigo. Sidney, eu queria entender um pouquinho, né? Vocês, moradores da região, têm buscado ao longo dos anos tentar resgatar essa memória. Como é que está o prédio agora, Sidney? Olha, nós tínhamos iniciado a primeira etapa a partir do termo de permissão de uso, que seria a manutenção e a conservação do prédio, né? Iniciamos isso fazendo mutirões de limpeza e, de repente, fomos surpreendidos aí pela pandemia e tivemos que suspender essas atividades, mas já tínhamos avançado bastante
o que permitiu, inclusive, que fossem feitas visitas mensais com um guia, através de um guia, um historiador, que organizava essas visitas ao prédio, que é um prédio emblemático para nós na região. É um prédio que representa muito e tem muita ligação com toda a comunidade, né? Ali se realizava catequese, se realizavam reuniões dançantes, missas eram feitas ao domingo, né? Então tem muita ligação com a comunidade, além de ser um prédio histórico, né? Onde funcionou até por alguns dias a própria rádio ali, por ocasião do incêndio da Rádio Farroupilha. Sim. Bom, quer dizer, depois desse uso, a gente pode ver nas fotos que a gente vai divulgar aí, o prédio como ele está hoje, ele precisa de reformas, precisa de restauros, e queria entender um pouquinho também esse esforço de você, Sidney, para poder resgatar e não deixar esse prédio ruir, se perder também, né? Essa é a nossa missão inicial, né? Nós preservamos o prédio do vandalismo, né? Houve uma invasão da área, que teve que haver uma reintegração de posse. O prédio estava invadido por uma família que nós tivemos que realocar através da Secretaria de Habitação, né? E estabelecemos ali uma segurança, uma parceria com a segurança que trabalha conosco no bairro, para preservar de futuras invasões. E fizemos um cercamento do prédio, uma cerca frontal de 400 metros, né? Para dar mais segurança à área. Sim. Bom, foram alguns dos esforços que vocês têm tentado se mobilizar para fazer isso. E Lucas, a gente vê aí o esforço, né, da comunidade, também em parceria com o poder público, para fazer com que essa história se permaneça. E eu te pergunto também, esse patrimônio histórico edificado, porque o patrimônio histórico é algo amplo, né? Conta também não só com prédios, mas também com espaços, áreas. Tem também a questão do patrimônio imaterial, mas falando sobre o patrimônio histórico edificado. Como que destacar a importância de preservar essa história, essa memória para uma cidade que a gente vê aí, que está crescendo cada vez mais, se modernizando e muitas vezes quer deixar de lado essa história? É que, na verdade, existe uma tendência, principalmente, digamos assim, no novo mundo, assim, em preferência ao que é novo, né? Então, se a gente for analisar o contexto de expansão da cidade de Porto Alegre, a gente vai notar que as pessoas vão se afastando cada vez mais daquilo que vai ficando velho, né? No sentido da palavra velho, né? Claro que a gente pode chamar de velho patrimônio histórico, fica pejorativo, mas é o que acontecia inicialmente, né? O centro histórico foi ficando afogado, né? Ali a Rua da Praia foi ficando afogada, e aí foi se afastando, né? Da ponta, que é o centro histórico, em direção a Duque de Caxias, Independência, Moinhos de Vento, né? Protásio Alves, Petrópolis. Então as pessoas vão se afastando. Então, com essa tendência de querer se afastar daquelas coisas que estão ficando velhas, né? Que estão ficando degradadas, a gente vai não tendo esse olhar para as coisas do passado, que é fundamental, né? Porque a cidade ela é constituída desses edifícios que contam a história, que remetem a ambiências, né? E aí a gente começa a entender o patrimônio como não só uma esfera do patrimônio edificado, mas sim do patrimônio cultural, no qual a atmosfera também conta, né? As vivências dessa cidade, né? O que é importante destacar, né, que esses edifícios, né, que a gente preserva, né, as praças em que a gente preserva, as ruas em que nós buscamos uma preservação, elas servem de alguma forma para preservar, né, para manter aquelas ambiências, né, e aquele caráter de cidade que já existiu e que está na nossa memória coletiva, né, e a preservação ela é fundamental porque isso tem a ver com identidade, né. O que identifica Porto Alegre? É a sua arquitetura, são as suas praças, são suas ruas, a maneira como essa população, em quase 250 anos, se articulou para fundar uma cidade, né? Para fazer um lugar para se viver, né? Certo. Bom, Rony, se nesse sentido que a gente estava falando aí, sobre essa questão de preservação e restauro também, Porto Alegre tem mais de 5.000 imóveis protegidos pelo patrimônio histórico e cultural. Uma legislação que foi sancionada em 2019 flexibilizou aí algumas possibilidades desses imóveis históricos terem projetos de manutenção.
Como é que a Prefeitura tem visto essa aplicação dessa legislação? Como é que tem sido, na verdade, essa aplicação da legislação de também poder fazer com que esses prédios se mantenham? Porque muitas vezes o tempo, ele realmente, na maioria das vezes, né, não contribui para que ele se mantenha, e tinham várias burocracias que impediam para que se pudesse se mexer nesse equipamento. Como que vocês estão vendo esse trabalho hoje? Porto Alegre, como eu disse anteriormente, nós temos esse rico e vasto inventário, né, do patrimônio cultural, e a ideia de que essa preservação ela deve ser fundamentalmente dentro do reconhecimento, né? Primeira coisa, como até o Lucas colocou algumas observações, né? Para a gente conseguir distinguir e entender, né, o que significa isso, né, o que significa para a memória, o que significa para as pessoas, né, e que elas, através desse reconhecimento, elas vão criando essa identidade e vão conservando os seus próprios imóveis. A legislação, ela é uma legislação recente, né, ela é de 2019, e ela ainda está sendo regularizada agora dentro das atividades administrativas e todos esses encaminhamentos, né? É muito recente, até porque ela também cobra, no caso de responsáveis técnicos, que apresentem alguns documentos para que aqueles imóveis venham a receber algum benefício, né, dentro da própria legislação. Então, isso também são laudos, né, das edificações, de fato, as potencialidades, o que é, de fato, que foi inventariado dentro daqueles imóveis. Então, é quase como uma espécie de um estudo de viabilidade urbanística, né, que é apresentado para que sejam aplicados alguns benefícios que advenham da própria lei. Tá? Sim. Então, essa é uma fase inicial, né? A ideia é prever essa condição e também existem outras questões, né, dentro da própria legislação que também estão sendo feitos. A gente está articulando ainda internamente, né, com as secretarias que também participam disso e para que sejam aplicados. Correto, tá certo. E, Sidney, por outro lado também se pensou por muito tempo na Ponta Grossa de contar com a ajuda também de várias outras associações para que se pudesse aproveitar o entorno também do prédio ali da antiga estação de rádio para também poder desenvolver um projeto ali também. Como que isso ficou, Sidney? Para desenvolver algum parque, algum projeto de turismo nesse local, o entorno? Olha, a partir do momento que foi reconhecida como área de preservação permanente, né, essa área fica intocável. O que nós temos em torno do prédio uma pequena área onde nós estamos autorizados a fazer algumas ações, algumas iniciativas, no sentido de preservá-lo. Esse é a situação que se encontra no momento. E como é que tá essas buscas assim também para poder desenvolver alguns projetos no local? Algum incentivo da prefeitura nesse sentido ou até privado também poderia ajudar? Como é que estão esses diálogos? Olha, nós tivemos muitas intenções quando do início do projeto de empresários, né? Mas aí veio a situação da pandemia, que ficou suspenso, mas os recursos que nós temos empregados ali são recursos próprios da associação. São modestos, mas a gente tem feito alguns projetos, desenvolvido algumas ações ali em torno do prédio, para manutenção e zeladoria. Mas, assim, de parceria privada mesmo, pública, não temos nada. E Sidney, e se estima já, através da associação, um valor, daqui a pouco, que se precise, né, para poder fazer esse restauro do prédio? Vocês têm esses valores que seriam necessários para esse restauro? Não temos definido esse valor. O valor é elevado, mas não temos definido. A gente tem até uma oferta de uma família aqui do bairro de auxiliar, né, com relação à mão de obra, parte da mão de obra, né? Mas ainda não se tem nada, até porque, na verdade, não se iniciou ainda o restauro, né?
do prédio. O nosso objetivo é dar uma função social e cultural ao prédio. Correto. Lucas, e a gente ouvia aí a Ronice falando sobre esse trabalho também aí de, agora com essa legislação, né, poder se flexibilizar algumas questões para esse restauro. E eu queria entender um pouquinho também como que fica aí, né, a questão também daqui a pouco de os proprietários terem que arcar com algumas coisas, até que ponto o poder público também poderia ajudar nesse sentido, como que fica, né, porque o patrimônio também ele acaba sendo da cidade. Na verdade, quando um bem é declarado patrimônio, seja através de um inventário, que em Porto Alegre é um instrumento de preservação, ou seja através de uma lei, né, que faz o tombamento, é dividida essa responsabilidade entre o município, ou entre a União, o Estado e o proprietário, né? Muitas vezes o proprietário fica ressentido ou se acha injustiçado por causa do fato do edifício em que ele mora ou do edifício que ele recém comprou ser declarado e um imóvel de preservação, e com isso se sente prejudicado, né? Fato é que muitas vezes acontece mesmo, né, o fato de ser prejudicado, porque vai trazer sim algumas limitações para esse proprietário, né? Mas por outro lado também existe muitas alternativas que, se bem aplicadas, né, e se incentivadas pelos municípios, estados e a União, pode dar muito certo e se torna assim um pouco vantajoso você ter um imóvel declarado patrimônio histórico-cultural, né? Então, a questão é mais a maneira de que você enxerga as possibilidades, porque o patrimônio cultural ele é lei, né? Assim, é que nem lei de dirigir com carteira de motorista, usando cinto de segurança, né? No momento, com o Código de Obras, o Plano Diretor de Porto Alegre, né? Então, se você tem um imóvel que é declarado patrimônio, você tem que aceitar e aí buscar essas alternativas, né? O município de Porto Alegre tem umas contrapartidas, né? Poderia ter mais, né? É um tema muito difícil de ser discutido, né? A população, às vezes, elas não sabem desses benefícios, né? A divulgação, quando existe, ela não é extensiva, né? E a procura também de alguns proprietários, às vezes, é um pouco acanhada, né? E também a municipalidade também tem dificuldade de fazer a aplicação de forma muito eficiente e imediata, também por causa de corpo técnico, porque tem todas as burocracias e instâncias que tem que passar dentro do município, né? Não é só a Secretaria da Cultura que vai definir essas contrapartidas, tem a Secretaria Municipal da Fazenda, tem a Procuradoria Geral do município, né? Então tem todo um conglomerado de profissionais e técnicos que vão avaliar isso, então acaba ficando um pouco demorado os processos e os proprietários acabam se desestimulando, né? Também acho que essa contrapartida não precisaria ser só do próprio município, mas se fosse se esses proprietários se organizassem, né, se instituições bancárias se organizassem para proporcionar alguns financiamentos com juros mais baixos, né, não dependesse só do município, do estado, da União, para dar esses benefícios, né, esses incentivos, eu acho que a preservação do patrimônio histórico-cultural seria mais efetiva, porque ela tem que ser coletiva, né? O bem, quando é declarado patrimônio, é porque ele já é coletivo, ele já tem uma percepção coletiva da importância dele para a preservação, né? Então, eu acho que o esforço para preservá-lo poderia transcender somente do proprietário, né? Não é só daquele proprietário, eu acho que teria que ser também do município, do estado, da União e de toda a sociedade, né? Que através do reconhecimento de que é patrimônio é de todos, né? Certo. Bom, para somar a nossa conversa, a gente também conta com a presença do historiador, que também que faz parte aí que coordena, na verdade, a escola de cursos aqui do Legislativo da capital, Jorge Barcelos. Jorge, bem-vindo, obrigado pela presença, que bom contar com você aqui também. Jorge, e nessa questão, né, de a gente poder olhar para esse patrimônio histórico, como que você enxerga essa dificuldade também? Essa dificuldade de reconhecimento de que esse patrimônio ele é importante para a cidade, para as nossas vidas, para a memória, para a lembrança de uma cidade. Há uma dificuldade ainda de entender isso? Então, o principal problema que eu vejo é a dificuldade de se trabalhar a nível da educação, o tema da história de Porto Alegre. Ele é um tema que faz parte do currículo, mas há recursos insuficientes para os professores trabalharem com ele. Eu tenho tentado, como servidor público,
ajudar nessa área. No Memorial da Câmara, onde eu trabalhei por mais de 20 anos, nós fizemos diversas exposições sobre história de Porto Alegre, onde é possível o professor trabalhar na sala de aula conteúdos sobre patrimônio. Por quê? Tratam dos mais de patrimônio histórico, são exposições que tratam da arte da cidade, que também registra o nosso patrimônio, são exposições que tratam principalmente dos monumentos públicos da cidade, que é uma referência política do patrimônio. Enfim, esse é um suporte que é possível para o professor poder trabalhar mais a educação patrimonial na nossa cidade, e com isso levar os estudantes a terem consciência da importância da sua cidade, dos seus prédios públicos. E nós temos na Câmara, além desse projeto de exposições, um projeto novo, que é o projeto Rota Política, onde num passeio a pé no centro da cidade, nós falamos da história dos prédios e da história que os nossos monumentos contam, a ligação dessa cidade com a política, tudo num passeio a pé. Infelizmente, ele estava começando justamente em março, quando estourou a pandemia. Bom, um pequeno problema de conexão está atrapalhando a nossa compreensão, mas acho que a gente conseguiu entender essa mensagem do Jorge e dessa importância também de a gente poder trabalhar com a educação para a preservação desse patrimônio. Nós estamos tratando hoje no Porto Alegre em Debate sobre o patrimônio histórico edificado aqui de Porto Alegre. E vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Rio Grande do Sul, um dos estados mais populosos do Brasil, com aproximadamente 11 milhões de pessoas em 497 municípios. Com muitos habitantes de diversas classes sociais, existem pessoas que sofrem com direitos violados e não podem recorrer à justiça devido a razões financeiras. No entanto, desde maio de 1994, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul presta atendimento de forma integral e gratuita aos necessitados para garantir a defesa judicial e extrajudicial conforme previsão na Constituição Federal. A missão da Defensoria Pública é garantir o acesso à justiça, promover os direitos humanos e o exercício dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, além de fomentar a educação em direitos. De forma humana e igualitária, a Defensoria Pública atua na defesa dos direitos das famílias, orientando homens, mulheres, pais e responsáveis em conflitos familiares, no direito à saúde, efetivando o acesso a medicamentos e tratamentos que os cidadãos não podem pagar, na defesa das mulheres, aplicando medidas para protegê-las da violência doméstica, e dos cidadãos de grupos vulneráveis, como idosos, crianças e adolescentes, população de rua, população LGBT, privados de liberdade e acusados em processos criminais. A defesa também acontece na seara do consumidor, civil e da moradia, efetivando direitos e prestando assistência jurídica completa para promover a igualdade e a cidadania, assim como na proteção e acolhimentos das vítimas de violações, discriminação e homofobia. Direitos humanos são para todos e a Defensoria Pública é a instituição na qual os gaúchos confiam. Somente em 2018 foram mais de 1 milhão de atendimentos registrados do estado em suas 156 unidades, que atendem em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Já são mais de 1.300.000 pessoas cadastradas no portal da Defensoria Pública, o que representa mais de 10% da população gaúcha. Isso significa que os cidadãos sabem que podem contar com a instituição, e a Defensoria não para. Com a finalidade de aprimorar a gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais, desenvolve e executa projetos do planejamento estratégico para garantir a otimização do serviço público prestado à população. Para isso, tem utilizado métodos como a mediação e a conciliação de conflitos para proporcionar agilidade às demandas da sociedade. E os desafios são tão grandes quanto a dedicação de todos os defensores públicos, servidores e estagiários que trabalham na Defensoria.
Até 2022, busca estar presente de forma plena em todas as 165 comarcas do estado do Rio Grande do Sul para atender à Emenda Constitucional 80. É a Defensoria Pública trabalhando para o povo gaúcho, promovendo os direitos humanos e garantindo o acesso à justiça. E nós estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre o patrimônio histórico edificado aqui da capital gaúcha. Participam do programa de hoje a arquiteta da Prefeitura de Porto Alegre, que faz parte da Diretoria de Patrimônio e Memória da Secretaria Municipal de Cultura, a Ronice Borges, o advogado e vice-presidente da AMOERP, Associação dos Moradores da Estrada de Retiro da Ponta Grossa, Sidnei Emerim. Também o arquiteto especialista em conservação e restauro do patrimônio cultural, o Lucas Volpato, também o historiador Jorge Barcelos. Aos nossos convidados, obrigado aí pela presença aqui no nosso debate. Continuando então nesse segundo bloco, Ronice, queria entender um pouquinho, o Jorge falava no último bloco sobre alguns projetos aqui da Câmara de poder conhecer a cidade através do patrimônio. A Prefeitura também conta com alguns projetos, como por exemplo o próprio Viva o Centro a Pé. Como que estão esses projetos educativos também para seguir esse trabalho? Sim, nós temos esses projetos, né, educativos. Em função da pandemia, nós tivemos que interromper, né? Estamos agora estudando dentro da própria secretaria essa condição de gradualmente voltarmos a fazer esses projetos, né, desenvolvê-los. Esses projetos, eles são importantes, justamente, como dissesse, né, para o reconhecimento, o entendimento, né, do que foi a nossa cidade, do que vai ser a nossa cidade também do futuro, através dessa preservação e desse entendimento, né, do significado desses espaços, dos locais onde a gente passa, onde a gente consegue estabelecer essa visita, né, no caso, que são o projeto Viva o Centro a Pé. A ideia nossa é gradualmente divulgarmos, né, nós tivemos agora, por ocasião da Semana do Patrimônio, tá, alguns eventos justamente nesse sentido, para fazermos um teste, né, nesse sentido, para depois podermos ver como vai ser no futuro. Tá? Essas ações são muito importantes. Elas conseguem destacar, né, esses locais e dar de fato, o significado que aquilo e o símbolo daquilo para a nossa cidade. Sim. E nesse sentido também, Sidnei, vocês, moradores, também puderam fazer várias ações nesse sentido também ao entorno do prédio, ali no prédio, com visitas, caminhadas. Você falava sobre isso ali. Tem-se a ideia de voltar com esses projetos ali, de visita? Eu não sei como é que está a estrutura, o prédio não consegue fazer, não tem estrutura para que as pessoas entrem, porque ele está com algumas questões de estrutura comprometidas, mas a ideia realmente é conhecer o entorno, conhecer a história. Como é que estão esses projetos também? Olha, exatamente como nós estamos desenvolvendo, né? Nós tivemos que fazer primeiro mutirões para permitir que houvesse a visitação ao prédio, né? Então, hoje é perfeitamente realizável, essas visitas são perfeitamente realizáveis, né? Exatamente pelo que nós já desenvolvemos. Nós fizemos vários mutirões permitindo que as pessoas tivessem um acesso tranquilo ao prédio. E quando das visitações, são expostos ali banners, fotos a respeito da história do prédio. E as pessoas se mostram muito interessadas em conhecer a época que teve o seu auge de funcionamento, né? E tem-se alguma ideia, Sidnei, algumas sugestões?
Sim, do que daqui a pouco pode ser feito com o prédio para algum uso, porque já foi dada a possibilidade para que projetos sejam aplicados nesse local. Algum ponto cultural, educativo, tem-se alguma ideia do que pode ser transformado esse ponto? Sim, nós temos várias etapas. A primeira etapa foi exatamente essa de fazer a conservação e preservação dos atos de vandalismo, né? Isso já desenvolvemos, ele está preservado nesse sentido no estado em que se encontrava o prédio, né? A próxima etapa é exatamente a gente fazer algumas restaurações e permitir uma ocupação a ele, através de oficinas e oficinas ambientais e oficinas tecnológicas, né? Isso que nós pretendemos nessa segunda etapa. E no futuro mais imediato, nós pensamos até, como ele tem uma ligação com o rádio, nós até propormos à Secretaria de Cultura levar um projeto, nós estamos discutindo, debatendo, a respeito de um futuro museu do rádio, já que a cidade carece exatamente desse tipo de instalação. Certo, e daqui a pouco também se pensar no futuro, né, de visitas guiadas com estudantes para conhecer mais essa história. E Lucas, e nesse sentido, assim, a gente está trazendo aí essa história lá da Ponta Grossa, um prédio que muita gente não conhece, que pode ser que esteja um pouco afastado do centro da cidade, aqui urbano, né? Mas que outros prédios, na sua visão, merecem atenção? Que outros espaços do patrimônio histórico aqui de Porto Alegre merecem preocupação também? A gente tem um conjunto muito grande, né, de imóveis inventariados e tombados também. Eu acho que Porto Alegre e Rio Grande do Sul tem sim um protagonismo muito interessante na área da preservação em relação de Brasil. E temos um conjunto muito grande, e isso faz com que a dificuldade de preservar ele seja grande, proporcional, evidentemente, né? Então, tem espaços na cidade que estão se degradando cada vez mais, a gente sabe, acho que não é novidade para ninguém. O viaduto Otávio Rocha é um grande exemplo disso, né? Que carece intervenção, já foi restaurado umas 2 vezes, né? E aí a falta da conservação, que é o grande problema do patrimônio, né? Ou a dificuldade, né, financeira, ou até de pessoal para fazer a intervenção correta, faz com que tenha que restaurar novamente, né? E que urge, né? Depois, alguns conjuntos arquitetônicos das cidades também já se nota que precisa de intervenção, né? A Avenida Independência possui alguns casarões que precisam, Duque de Caxias também, existem alguns casarões que são privados, né? E que mereciam, né, uma atenção, uma preservação. A Confeitaria Rocco, que todo mundo comenta, né? Existem muitos grupos de amigos e de preservação, né, dentro do Facebook e de outras redes sociais, né, que se destacam esses exemplos que eu trouxe, né? A Confeitaria Rocco, o Viaduto Otávio Rocha, alguns casarões da Independência privados, outros públicos, como a Casa Godoy, né, que é um próprio municipal, né, que é um exemplar de arquitetura único na cidade, né? E entre outros edifícios de outras regiões também da cidade, como esse mesmo que foi falado da Ponta Grossa, né, da rádio. E no próprio Belém Novo, né, existe algum casarinho interessante que também merece um pouco de atenção, né? Como eu falei, o acervo é muito grande, né? Eu acho que quase que tudo nesse acervo precisa de atenção, né? Seja da municipalidade ou seja dos próprios proprietários, para que possa fazer uma preservação efetiva e com isso fazer com que esse patrimônio continue sendo patrimônio, né? Sendo de todos e preservado, né? Sim. Pois é, Jorge, e nesse sentido também, complementando o que o Lucas traz, na tua visão também que outros locais aqui de Porto Alegre merecem atenção? Temos aí também o mercado público, muito no centro de Porto Alegre, mas a cidade é muito grande, em várias regiões nós temos prédios históricos. Como que tu vês aí essa história? Eu vejo 2 questões de imediato. A evolução urbana da Porto Alegre, ela gerou inúmeros nichos de história, bairros que foram construídos com estilos arquitetônicos diferentes, desde onde o modernismo até estilos mais contemporâneos, e eu acho que cada uma dessas regiões merece uma atenção no sentido de construir o seu próprio roteiro de patrimônio, né, de educação patrimonial. Por outro lado,
Eu acho que é fundamental o acesso ao bairro centro. Me surpreendeu muito, e foi uma característica que eu vi dominante nas inúmeras visitas às escolas de periferia que eu fiz em Porto Alegre, ministrando o projeto Câmara Vai Escolas, com conteúdo sobre história da cidade. Me surpreendeu que a maior parte desses estudantes jamais tinha ido ao centro de Porto Alegre. Então, é urgente e nós temos que pensar isso como um objetivo para as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, que será o ano que vem. É urgente que a gente possa facilitar o acesso do estudante ao centro da cidade, que é ali que se concentram a maioria dos equipamentos, dos patrimônios que contam a história original da cidade. Então, não é possível que um aluno da Restinga passe a maior de sua vida escolar sem conhecer o centro. E o que é necessário? É necessário que as empresas de transporte se comprometam a ampliar o número de ônibus que cedem aos projetos de ensino, às escolas que solicitam todos os anos o uso de ônibus para essas empresas. É preciso que o poder público apoie, contratando empresas que possam fornecer esse transporte, porque os alunos querem conhecer, eles só não têm recursos para irem até o centro da cidade. E nós temos que fazer um investimento não apenas em transporte, nós temos que também fazer um investimento em recursos de ensino. Precisamos criar, para esses 250 anos, um mapa dos recursos de ensino sobre história da cidade, onde o professor possa saber aonde estão os serviços que as instituições públicas oferecem para o conhecimento da história da cidade, onde esteja descrito os acervos que cada instituição pública, Museu, Memorial do Rio Grande do Sul, Moisés Velhinho, disponibilizam para a população, para os professores, para as suas atividades de ensino, para recebimento dos alunos. Porque a gente tem recursos, mas eles não estão integrados em um projeto coletivo. Quando a gente conseguir juntar um projeto coletivo de ensino de história patrimonial e história da cidade, com a facilitação do acesso a esses estudantes carentes ao centro, a gente terá evoluído na questão de educação patrimonial em Porto Alegre. Sim, é um ponto a se observar também. E nesse sentido, Ronice, como que vocês da Diretoria de Patrimônio têm percebido essa dificuldade, até dos próprios investimentos em projetos, pessoal também, para poder fazer esse trabalho? Quais os desafios também do poder público nesse sentido? Existem essas dificuldades, a gente sabe, né, que nós temos dificuldade com o pessoal, temos dificuldades também com essa retomada, né, agora em função, como eu disse antes, da pandemia, né, mas está sendo tudo conduzido ali pela Diretoria de Patrimônio e Memória, com o nosso diretor, o professor Nelson Bueira. Ele tem conduzido e temos discutido, estão sendo discutidas quais serão, né, oportunamente essas ações e como elas serão encaminhadas posteriormente. E também teremos essa divulgação, né? Porque essas ações elas são importantes justamente por não só a população que antes frequentava, né, esses eventos que, como se dissesse ali, o Viva o Centro-Pé, mas também eu acredito que esse reconhecimento, essa identificação desses espaços todos, elas passam muito por esse projeto de educação patrimonial com relação também às crianças, né? As crianças são os nossos adultos do futuro, né? Muitas vezes a gente passa por esses espaços, né? E não consegue entender o que significou aquilo dentro do crescimento da nossa cidade, né? Então, o professor Nelson Bueira tem colocado muito essa discussão, né? Essa discussão, junto com o secretário Gunter, que eles estão justamente trabalhando, né, nessas ações que serão depois oportunamente divulgadas a todos, né, para que se comece de fato, a colocar, disponibilizar e temos um público-alvo a qual nós vamos
acolher e poder fazer esse reconhecimento maior que é a cidade de Porto Alegre e o que será ela no futuro. Sidney, e nesse sentido, vocês da Muerp conseguiram abranger essas visitas? Muitas pessoas de fora do entorno ali conseguiram visitar a antiga estação de rádio. Como que tu vê essa importância da integração, não só entre vocês moradores da região ali, mas toda a cidade e também no entorno, na região também da capital? Sim, essas visitas são muito concorridas. E nós tivemos que suspender, como já falamos anteriormente, em função da pandemia. E as visitas só ocorrem porque nós possibilitamos isso. Nós fizemos a limpeza do prédio e as pessoas hoje têm acesso tranquilo ao prédio. Né? Uma coisa muito importante que foi falado aí, que eu gostaria de ressaltar, é exatamente essa integração com os estudantes, né? Porque o museu não pode vir até o estudante tem que ir ao museu. Então aí o poder público tem que nos auxiliar com relação a essa promoção, que os estudantes venham a conhecer o patrimônio da cidade. Porque um povo sem memória é um povo sem história. Nós precisamos valorizar a cultura. Né? Isso aí tem que ser valorizado, esse patrimônio cultural. E é muito importante a participação do estudante, a utilização desse espaço da escola, da educação. Sim, outro aspecto importante, educativo, sim, muito bem frisado aqui por vocês, de se conhecer essa história. E nesse sentido também, Lucas, é outro desafio, né? Porque a gente falava aí dos desafios também burocráticos, de se manter essa estrutura. E aí tem que ter um trabalho paralelo, em conjunto também, para que a prefeitura possa oportunizar com que esse patrimônio seja conhecido e que desde criança já se aprenda a importância de não olhar aquilo só como algo velho. A chave, isso já se discute há mais de 20 anos, né? Só não se implantou de maneira efetiva, de modo geral, mas muitos lugares já tem, é a questão da educação patrimonial, né? Então, assim, eu acho que tem muitos avanços, mas tem muito a ser feito, porque, na verdade, eu sempre uso um exemplo que serviu para mim, assim, né? Eu uso em sala de aula, que também sou professor. Eu digo isso, por exemplo, em 1992 teve a Eco 92, que teve toda uma discussão de meio ambiente, né? A Prefeitura de Porto Alegre começou a trabalhar essa questão da coleta seletiva, né? E hoje não tem uma casa que eu acho que não separe o lixo orgânico do seco, né? Porque é uma consciência que foi sendo trazida e foi implantada, e a população hoje segue quase que automaticamente. Né? Isso, eu faço essa analogia para a questão do patrimônio também, né? No momento que as pessoas começam a consumir patrimônio histórico-cultural e começam a mostrar para os mais novos de que é uma coisa interessante, que é importante a preservação e que também pode ser algo sustentável, daqui a alguns anos as pessoas vão ter isso, vão fazer isso automaticamente, né? A pessoa, ao invés de demolir um edifício, ela vai ver primeiro qual a possibilidade que ela tem de aproveitar, né, de reutilizar, reciclar, né, num mundo que cada vez mais pede sustentabilidade, né? Então acho que esse tipo de maturidade que já existe em outros países, né, acredito que um dia a gente também vai chegar aqui. Só que para isso, de fato, precisa ter campanhas efetivas do município, né, para a questão cultural, valorizando a questão cultural, com iniciativas, com eventos, né? E também das escolas, né? Eu acho que daí entrar essa questão das visitas guiadas, os passeios, né? Do entendimento da importância, não só do patrimônio material, mas do imaterial também, né? A importância da cidade de Porto Alegre, que tem a Festa de Navegantes, que tem a Feira do Livro, né? Que tem o Cais do Porto, que tem o Viaduto Otávio Rocha. Isso vão fazer que as crianças, os jovens, os adultos de amanhã têm uma percepção, né, e vão entender o patrimônio histórico-cultural de uma forma diferente do que hoje a gente entende, né. Então é um processo evolutivo. O que a gente tem que fazer é ser persistente, né, e não desistir de implantar essas iniciativas culturais e educativas em todas as esferas possíveis. Sim. Jorge, eu acho que a gente pode pensar também que é bem naquele aspecto de a gente aprender desde criança também a cuidar, né, daquilo que é nosso. Acho que passa também por esse aspecto de cidadania também, né? Eu vejo que quanto mais a gente qualificar o professor para que ele possa ter conteúdos inovadores sobre a história da cidade,
recursos para o seu trabalho, mais a gente consegue fazer que se crie um ambiente, né, dentro da escola em que possa levar ao estudante a amar a sociedade. É isso que falta para a gente fundar um cuidado com a cidade. Você precisa aprender a gostar da sociedade. Você precisa descobrir os recantos nela que são fascinantes. Você precisa ver os detalhes nela que aproximam Porto Alegre de qualquer grande cidade do exterior. Nós temos isso em arquitetura, mas nós também temos isso na relação da sociedade com o seu espaço. Por que não, a partir de agora, tematizar o tema do patrimônio histórico em todas as efemérides que a escola normalmente participa e realiza com seus alunos dentro do calendário escolar? Quando nós temos o Dia da Mulher, é a hora da gente refletir sobre a presença da mulher na cidade, os espaços que facilitam, os espaços que dificultam a sua participação, aonde ela está registrada, no nome de rua, no monumento. Quando a gente faz a discussão sobre o meio ambiente, também encontrar as expressões ambientais de Porto Alegre. Nós fizemos já exposições na Câmara que estão disponíveis para a comunidade sobre a questão ambiental. Nós transformamos os livros dos monumentos da cidade em exposição, que são materiais que estão à disposição do professor. Isso a gente redescobre Porto Alegre. Os 250 anos não podem passar desapercebidos. Não é uma efeméride qualquer. É a data em que nós vamos parar para refletir, criar instrumentos de trabalho, ser proativos no cultivo da memória de Porto Alegre. E eu, como servidor público aqui da Câmara, quero disponibilizar os serviços e recursos que a Câmara já consolidou para todos os professores usufruírem no seu processo de ensino. Maravilha. Jorge, obrigado. Obrigado a todos os nossos convidados pela presença aqui no programa de hoje. A gente vai chegando ao final do nosso debate, que pôde trazer aí à tona a importância do patrimônio histórico e também cultural edificado aqui na capital gaúcha. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Não esqueça que você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara por meio das nossas redes sociais e mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara Municipal. Até a próxima edição.